Pode ir? Que maravilha! Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente discute sobre a factibilidade, se é possível a gente trabalhar misturando anestésicos locais. Vocês acham que isso é possível? A resposta é sim. Então pessoal, no vídeo de hoje, é óbvio, sem essa resposta tão objetiva e simplória, a gente vai discutir um pouquinho se tem nexo e lastro de segurança da gente misturar anestésicos locais. É óbvio que no nosso dia a dia a gente encontra vários colegas que misturam anestésicos locais, habitualmente aminoamidas, ou BUP, ou ROP, ou LIDO, nas suas mais diversas combinações. Mais comum é a gente findar associando anestésicos aminoamidas de duração mais longa, como a ROP e a BUP, com uma outra aminoamida, que é a lidocaína, que apesar de ter uma duração mais curta, ela tem uma latência, um tempo de início de ação mais rápido, em função do seu pKa ser um pouco menor do que das suas concorrentes, né, a bupivacaína ou a ropivacaína. Essa via de mistura, né, quando a gente faz esse tipo de tentativa, normalmente a gente tem por objetivo pegar o benefício da ROP e da BUP, que é a longa duração, com o benefício da lidocaína, que é a latência mais curta. A grande questão é que na nossa vida prática, a gente não tinha, até os últimos 3 anos, tantos trabalhos assim avaliando essas misturas. E a gente ficava muito refém do que havia sido publicado, que não endossava tanto assim a prática. Quando a gente pega os trabalhos mais antigos, que faziam essa investigação, o que é que eles nos mostravam? A duração do bloqueio sofre uma interferência considerável quando a gente adiciona a lidocaína. E a latência do bloqueio também sofre uma interferência considerável quando a gente adiciona a bupivacaína ou a ropivacaína. Porque a solução final que é gerada, ela tem um pH que finda sendo mais baixo. A solução de conservação da lidocaína, ela é muito ácida, e quando a gente faz essas misturas, a gente prejudica ainda mais o pH da solução. De forma que quando a gente adiciona essa solução com um pH ainda menos favorável à execução, né, ao impacto dentro do cenário intracelular e em contato com membrana celular, seja infiltrações locais, infiltrações perineurais, a gente finda tendo um prejuízo considerável também no tempo de latência. Então, basicamente, a ideia era muito bonita. A gente vai ter uma longa duração, com um tempo de latência muito curto. Mas a realidade é que a gente tinha um prejuízo considerável na duração total, com redução, às vezes, inclusive, de 30% no tempo de duração esperado desse bloqueio, com um aumento no tempo de latência, e esse não tão bem quantificado. Aí você pode falar, Brunão, bicho, mas é um preço que eu estou disposto a pagar. Só que aí vem a grande cereja do bolo, né, nessa linha de argumentação contra a mistura dos anestésicos locais. É quando a gente se dá conta de que a toxicidade dessa solução, ela é imprevisível com relação às doses. Se a gente sabe que a dose tóxica da bupivacaína sem vaso é algo em torno de 2 mg por quilo, da bupivacaína com vaso, 3 mg por quilo, da ropivacaína, 3 mg por quilo, e da lidocaína sem vaso, 4,5 a 5, dependendo da fonte, mas 4,5 mg por quilo, quando a gente mistura essas soluções, a gente observa um efeito sinérgico, de forma que a toxicidade ela fica mais baixa, preciso de uma massa menor, tanto da BUP e da ROP, quanto da lidocaína. Então, misturar em termos de segurança tem inúmeros argumentos contrários à sua utilização. Então, por muito tempo, até quando a gente pega alguns editoriais, os autores, eles falavam contra a utilização rotineira. Assim, não vale a pena, a gente não vê benefícios. E aí, nada como um dia após o outro, na dinâmica da ciência. Então, em algumas clínicas, uns teimosos começaram a utilizar e falar assim, bicho, mas na minha prática eu não encontro essa disposição, né, esses efeitos todos. Eu vejo resultados até satisfatórios. E a gente começou a ter trabalhos publicados na literatura nas
nas oftalmologias para realização de bloqueios anteriores de globo ocular, em cirurgia geral para realização de pericaudal, misturando lidocaína e bupivacaína, e a gente ainda vê dentro da neurocirurgia na realização de scalp blocks. Eu mesmo era um dos que na minha rotina, né, eu trabalhava com uma equipe neurocirúrgica em São Paulo, que o início de cirurgia deles era muito rápido para a colocação do Mayfield, e eu preferia me valer dessa tendência, né, da mistura me fornecer uma latência um pouquinho menor. E eu preferia não fazer apenas com lidocaína, porque o tempo cirúrgico, de maneira geral, ele era mais longo do que a duração máxima que eu conseguiria apenas com a lidocaína ou mesmo com a lidocaína com vaso. Então, nessa dinâmica do scalp block, a gente também viu resultados satisfatórios, ainda que com algumas limitações, principalmente em relação à duração total. Havia um prejuízo na duração total com a mistura com a lidocaína, mas pelo menos eu tinha uma tranquilidade em relação à benignidade da questão da toxicidade. E mais recentemente, principalmente de 2021 para cá, em especial, um trabalho publicado no ano passado, que a gente vai deixar disponível aqui no link, um estudo duplo cego randomizado com a utilização de ropivacaína e lidocaína e ropivacaína no bloqueio infraclavicular de plexo. E vejam só que bela surpresa, mas nesse caso uma surpresa que foi até demais. A mistura mostrou que a gente conseguia uma latência menor com uma duração que não teve diferença clínica para a utilização isolada da ropivacaína. Esse resultado, eu confesso, que naturalmente me surpreendeu e de uma forma até meio perigosa, assim, com relação, me fez questionar se a coleta desses dados foi feita de fato de uma maneira mais cautelosa, mais rígida, ou se eventualmente o pessoal pode ter dado aquela relaxada, né, botou o R1 para colher os resultados, e nessa coleta a gente teve algum viés de dado mesmo, né, de coleta, e que findou repercutindo nos resultados do trabalho e nessa parte da publicação. Mas em relação agora a esse novo contexto, com esse acúmulo principalmente de trabalhos recentes, a gente fica com uma tranquilidade um pouco maior para pelo menos dizer que a utilização de misturas de anestésico local já tem algum lastro de publicações falando sobre a segurança naqueles cenários avaliados, com aquelas soluções montadas da forma como são descritas habitualmente em proporções de 1 para 1, 1 ml de lidocaína para 1 ml de ROP, para 1 ml de bupivacaína, mas em todos os trabalhos a questão da toxicidade ainda segue sendo um alvo de bastante discussão, porque a gente não sabe qual é a dose tóxica dessa nova solução. A gente não sabe até onde dá para fazer, qual é o volume aceitável e a massa de anestésico local tolerável que a gente consegue ofertar a esses pacientes. Então ainda existem perguntas que precisam ser respondidas e que eu não consigo dizer especificamente agora para vocês até onde nós podemos ir nessa questão da mistura. Então, de mensagens para casa, né, de take-home messages, o que é que eu conseguiria dizer a vocês? Em primeiro ponto, o fato de utilizar mistura de anestésicos locais não implica que você esteja incorrendo em erros técnicos, a despeito da gente não ter uma malha muito grande, né, muito garbosa de publicações que versem sobre esse tema. O segundo ponto é que se vocês forem utilizar misturas de anestésicos locais, tentem reproduzir aquilo que já foi estudado, habitualmente em proporções equivalentes de lidocaína e ROP ou de lidocaína e BUP. Não vi nenhum trabalho misturando lidocaína com vaso, com bupivacaína com vaso, nem lidocaína com bupivacaína com vaso. Então, esses pontos podem gerar, essas misturas não estudadas podem abrir brechas para, numa eventualidade, a gente ter algum dissabor, alguma complicação, a gente ter um pouco mais de dificuldade de montar uma base de defesa relacionada à justificativa técnica para essa escolha. E no caso, né, uma terceira sugestão também é que, se for possível, tentem não misturar.
porque é uma maneira mais segura da gente lidar com a questão da toxicidade, da previsibilidade das drogas, tá bom? Então, apesar no começo do vídeo eu ter dito que a resposta era sim, eu imagino que deve ter ficado bem claro agora para vocês que não é um assunto tão simplório assim. A gente deixa aqui naturalmente as sugestões de leitura. Para quem é aluno da escola, assistam a aula de anestésicos locais, onde eu vou discorrer bastante sobre essas questões de quais são as famílias de anestésicos locais, as doses tóxicas em maior nível de detalhe. Lá eu faço algumas menções também sobre misturas de anestésicos locais. E claro, deixa o like, se inscreve, comenta e compartilha com os amigos para a gente chegar no maior número de pessoas possível, tá bom? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.